Já está pronto aí? Às 10h15, do dia 28 de setembro de 2017, na condição de presidente da Comissão de Representação para acompanhar os procedimentos para agilização da cobrança da dívida ativa, contando com a presença do deputado Dr. Julianelli, agradecendo já a presença do Procurador-Geral do Estado, Dr. Leonardo Spínola, que vem com vários procuradores do Estado. Dou por abertos os trabalhos da nossa terceira sessão ordinária, dizendo que nós temos aqui, Dr. Leonardo Spínola e demais procuradores, uma preocupação muito grande, não apenas no mérito, em relação ao caminho que o governo pretende seguir para a cobrança da dívida ativa. Também estamos analisando a legalidade dos procedimentos. E temos tido algumas interlocuções com representantes do Ministério Público e também do Poder Judiciário. Na nossa última reunião, quando compareceu aqui o doutor Paulo Tafner como presidente da empresa, que está aí com a responsabilidade de promover a securitização, o presidente do Tribunal de Justiça fez questão de mandar um representante. Veio aqui o doutor Gilberto, juiz de direito, que é um dos... E foi um encontro que eu considerei, ou todos consideraram, um encontro muito esclarecedor. E os esclarecimentos prestados e os debates ainda aumentaram as nossas preocupações em relação ao que pode representar para o Estado um resultado financeiro maior. E a avaliação é de que essa securitização pode representar uma perda muito grande, porque o doutor Paulo Tafner trouxe aqui, fez uma palestra. Aliás, eu sempre faço questão de elogiar o doutor Paulo Tafner, em decorrência de uma convivência mais antiga, quando ele também era aqui subsecretário de Fazenda, porque o doutor Paulo Tafner tem uma característica: ele comparece, ele não deixa de participar do enfrentamento e da discussão, e sempre tudo acontecendo, obviamente, de forma mais respeitosa, mas ele sempre comparece, desde quando ele foi subsecretário de Fazenda, quando outros temas eram discutidos. Então eu sempre faço questão de reconhecer e elogiar o procedimento dele. E ele fez aqui uma palestra sobre a situação da dívida ativa. E nós ficamos, como é que eu vou dizer, desejosos da presença da Procuradoria, porque a responsabilidade de cobrança da dívida ativa é uma responsabilidade da Procuradoria-Geral do Estado. Quando surge as discussões sobre a securitização, uma experiência que está sendo contestada em outros lugares, em Belo Horizonte tem uma CPI, eu já li todo o documento do Tribunal de Contas da União, e queríamos conhecer a posição da Procuradoria-Geral do Estado, primeiro, sobre a legalidade do procedimento, mesmo considerando a existência de lei estadual, que na verdade, lei também que vem sendo enfrentada. Quer dizer, então, nós estamos acostumados a ver as repercussões das coisas sempre no futuro, muitas vezes quando tudo está consumado. Então, queria ouvir primeiro sobre a legalidade e sobre a conveniência, quer dizer, se a Procuradoria vê na securitização o melhor caminho para o Estado, o mais rapidamente possível, recuperar suas receitas a partir da dívida ativa. Deputado doutor Julianelli, consideração. Então, como eu sei que todos nós estamos hoje numa velocidade muito grande, e estaremos aqui vivos para outros encontros, então, mas como eu lhe relatei por telefone,
as coisas estão acontecendo numa velocidade muito grande. Pô. Se nós também não vamos acabar tendo aí até enfrentamentos desnecessários. Porque se houver o convencimento de que é o melhor, ninguém vai ficar também criando obstáculos. Então, eu passo a palavra a Vossa Excelência para as considerações sobre esses aspectos primeiros e depois vamos fazer algumas indagações, mas depois vamos sacrificar os representantes da Procuradoria por mais tempo aqui, com a sua ausência. Deputado Paulo Ramos, presidente dessa comissão, deputado Dr. Julianelli. Primeiro dizer que é um prazer para a Procuradoria, sempre que convocada, estar presente em reunião para prestar os esclarecimentos necessários, com total franqueza e transparência, que um assunto dessa envergadura merece. Queria saudar meu amigo deputado Dionísio Lins, que nos prestigia com sua presença. Sempre uma honra ter o deputado Dionísio Lins, um dos grandes líderes desse Estado aqui, É meu comandante aqui. A brilhantar os trabalhos dessa comissão. A questão das ponderações colocadas pelo excelentíssimo deputado Paulo Ramos, primeiro, uma ponderação que eu gostaria de fazer a respeito da conveniência da securitização ou não da dívida ativa. A securitização, na verdade, representa tão somente uma antecipação de um fluxo de recebimentos de valores determinados. A gente não está falando da antecipação de todo o fluxo da dívida ativa, mas apenas daqueles valores que foram objetos de parcelamento do refis. Valores esses até 2024. Quando a lei, em 2015, lei aprovada por essa casa, foi aprovada, havia uma perspectiva, no primeiro momento, de uma antecipação de um fluxo de aproximadamente 720 milhões de reais. Valor esse, que a gente tem que ser absolutamente sincero e claro nesse sentido, diminui a cada mês. A cada mês esse fluxo é menor em razão da não realização da operação. Voltando à ponderação de conveniência e oportunidade de uma realização de uma operação nesse sentido, eu poderia ponderar que o Estado está hoje vivendo um estado de calamidade na sua administração financeira. Calamidade essa reconhecida também por essa Assembleia Legislativa, em lei aprovada pelo Parlamento e sancionada pelo governador. O Tribunal de Contas, em voto recente, destaca a importância desta operação do ponto de vista econômico. Não sei se é um voto que já chegou ao conhecimento de Vossas Excelências, um voto agora do dia 19 de setembro, do conselheiro substituto Rodrigo Melo do Nascimento, mas a Procuradoria-Geral do Estado não tem por função institucional ponderar conveniência, oportunidade e operações. O que nós nos restringimos é, sim, a legalidade do ato. Quanto à legalidade, os aspectos que foram tratados, foram diversos pareceres da Procuradoria ao longo desses últimos 2 anos em que esse assunto foi tratado. Por exemplo, se esta operação é uma operação de crédito. E segundo o entendimento pacífico da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que tem longo histórico de pronunciamento a respeito, isso não seria uma operação de crédito. Na verdade, que o Estado não seria devedor de absolutamente nada. O Estado teria, de fato, uma obrigação de fazer. Que obrigação é essa? Uma obrigação de garantir aquele fluxo para os adquirentes dessas debêntures. No caso de não pagamento desses parcelamentos por parte de algum dos contribuintes, qual seria o ônus para o Estado? Absolutamente nenhum. Ou seja, o Estado não estaria criando obrigações futuras, tão somente uma obrigação de fazer, que é resguardar os créditos para os adquirentes dessas debêntures. Outro ponto que se colocou também, que é um ponto conhecido, que é a transferência da titularidade na execução da dívida ativa. Esse ponto também foi absolutamente afastado pela Procuradoria e também consagrado pelo Tribunal de Contas do Estado, que essa transferência de titularidade na execução não é possível em razão da normativa constitucional que hoje nós temos no artigo 132 da Constituição Federal, que impõe à Procuradoria-Geral do Estado a competência em caráter de exclusividade para execução da dívida ativa. Então, do nosso ponto de vista, deputado Paulo Ramos, eu estou aqui com o procurador do Estado, Marcos Vinícius, que é o procurador-chefe da dívida ativa, a doutora Juliana Florentino, que é a procuradora assistente da dívida ativa, e o doutor Hugo Maurel, que também é procurador assistente da dívida ativa.
eles obviamente têm um conhecimento mais aprofundado sobre o tema, mas em linhas gerais, a nossa posição da Procuradoria foi no aspecto da legalidade. Paulo Tafner esteve aqui, conhece certamente as questões meritórias de se fazer ou não fazer essa antecipação. São fluxos que o Estado tem, sim, uma segurança de que receberá até 2024, que a grande maioria desses contribuintes fizeram parcelamentos e são empresas de grande porte. O problema é que o Estado hoje vive uma calamidade. Então, essa ponderação entre a necessidade de se antecipar é uma ponderação que cabe à Secretaria de Fazenda, que obviamente controla o caixa do Estado, percebe as necessidades que são prementes. O Estado hoje não tem dinheiro para praticamente nada, dificuldades enormes, inclusive, para pagar a folha de pagamento. Então, são ponderações num aspecto, uma consideração pessoal, me parece relevante que o Estado faça antecipação, mas não é esse o papel da Procuradoria-Geral do Estado. Mais uma vez, eu quero destacar que a gente se circunscreve exclusivamente a pontos de legalidade. Queria passar a palavra para o Marcos, para ele fazer as ponderações que ele entender conveniente. Bom dia a todos. Bom dia, deputado Paulo Ramos, presidente dessa comissão. Bom dia, deputado Dionísio Lins, vice-presidente. Bom dia, deputado doutor Julianelli. Bom dia a todos os presentes. Bom, apenas corroborando o que o Leonardo já muito bem explicou aqui, eu queria também ressaltar e agradecer o espaço para a gente poder esclarecer e a Procuradoria-Geral do Estado, especificamente, também poder explicar um pouco do seu trabalho e das suas posições e contribuir para a formação do juízo de Vossas Excelências. Então, obrigado pelo espaço, pela oportunidade de estar aqui antes de mais nada. Nesse sentido, eu queria dizer que do ponto de vista da legalidade da operação, que eu acho que é uma preocupação absolutamente justa do deputado Paulo Ramos, e acho que dessa casa como um todo, eu queria, já na linha do que o Leonardo disse, ressaltar que, do ponto de vista da legalidade, a Procuradoria está bastante tranquila com relação às posições que assumiu só nesse processo que analisou as minutas de edital e de contrato da operação de securitização. Foram mais de 5 pareceres de procuradores diferentes, mais de um vistos proferidos pelos procuradores, ou pelo procurador-geral ou pelos subprocuradores gerais. A questão voltou ao conhecimento da Procuradoria por mais de uma vez, e a gente está tranquilo com relação a todas as posições. E, nesse sentido, o acórdão proferido pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, que Vossas Excelências já devem ter tido acesso, em larga medida chancelou essas posições lançadas pela Procuradoria-Geral do Estado. Inclusive, uma das posições que dizia respeito à necessidade de uma audiência pública com espaço de tempo razoável para poder discutir, deputado, inclusive todas essas questões relativas até ao interesse público, se securitizar ou não, é algo que vai ser analisado nesse momento, que é prévio ao envio das cartas. Houve uma recomendação expressa da Procuradoria em mais de um parecer, e um deles, inclusive, um parecer da minha lavra, que é até mencionado no acordo do Tribunal de Contas, que a gente explica a necessidade de um prazo maior para que todos os interessados tomem conhecimento do que é a operação e possam, eventualmente, fazer as suas considerações. Então, a gente entende que existe uma lei estadual aprovada por essa casa que dá o suporte jurídico principal para a operação. Do ponto de vista da Procuradoria e da sua prerrogativa, nós não temos dúvida de que isso não fere de maneira nenhuma a prerrogativa da Procuradoria para efetuar a cobrança, como o doutor Paulo Tafner deve ter bem explicado aqui. Na verdade, trata-se de uma operação financeira, de uma operação a ser realizada no mercado de capitais que não impacta diretamente no movimento, no trabalho de cobrança diário da dívida ativa que é feita pela Procuradoria-Geral do Estado e pelos procuradores do Estado, por todo o Estado, por todo o Rio de Janeiro. Então, não há um impacto direto. Na verdade, o que ocorre aqui é a cessão do fluxo de recebimento e apenas, deputado, isso é importante dizer, apenas do fluxo de recebimento das anistias.
né, um fluxo que termina em 2024, não foi apresentado, ou formalmente a Procuradoria não foi notificada para dar nenhuma manifestação jurídica sobre uma eventual pretensão do governo de securitizar todo o estoque de dívida ativa. Isso não passou por análise jurídica da Procuradoria-Geral do Estado. O que passou pela análise jurídica da Procuradoria-Geral do Estado é a eventual securitização, que é o processo que está em curso, com minuta e contrato analisados pela Procuradoria, de se securitizar o fluxo de pagamentos futuros das anistias que foram concedidas recentemente pelo Estado. Então, eu acho que isso, do ponto de vista jurídico, inclusive, dá até mais segurança para a Procuradoria dizer tudo que ela disse nesses processos judiciais. Com relação a uma dúvida jurídica que assalta a muitos órgãos de controle, que está diretamente relacionada com a configuração dessa operação como operação de crédito ou não, na linha do que o Leonardo disse, já é um entendimento antigo da Procuradoria-Geral do Estado, já emitido lá atrás, no parecer da Lavra, do saudoso colega procurador do Estado, Marcos Juruena, de que essas operações de securitização no mercado de capitais não importavam em operações de crédito. E esse parecer foi mais de uma vez reafirmado dentro da Procuradoria-Geral do Estado, inclusive nesse caso específico. E esse entendimento não é um entendimento apenas da Procuradoria-Geral do Estado, é um entendimento da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, órgão de advocacia pública federal, pertencente à Advocacia-Geral do Estado e que presta consultoria jurídica à Secretaria do Tesouro Nacional. E tem um longo parecer tratando desse assunto, um parecer que foi reproduzido em trechos bastante grandes no acordo no Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. E, da mesma forma, também é o entendimento da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal, que também tem um parecer sobre a matéria, e a gente precisa lembrar sempre que é o Senado Federal que tem a competência para tratar das dívidas em geral e das dívidas também do Estado, do nível, fazer o controle do nível de endividamento dos Estados, e tem uma posição específica de que isso não seria operação de crédito. Então, nós estamos tranquilos com essa posição. A gente sabe que há quem pense de forma contrária, mas a gente está bastante seguro, a gente está bem acompanhado e a gente acha que, ao final, é essa posição que vai prevalecer também nos órgãos de controle e no judiciário, se for chamado a se pronunciar sobre esse assunto. Então, eu acho que as duas questões jurídicas que talvez criem que gerem um maior sobressalto são exatamente essas que eu tentei ressaltar aqui. A prerrogativa da Procuradoria para a cobrança, que nós estamos seguros que não há nenhuma violação, como procuradores do Estado, nós somos os maiores interessados em não permitir, nos manifestar juridicamente quanto a esse ponto. Nós estamos tranquilos que isso não houve nessa situação aqui. E também com relação à configuração ou não de operação de crédito, que eu acho que foi um assunto tratado pelo Tribunal de Contas, também afastado. Apenas um conselheiro que ficou vencido, mesmo assim não discordou da maioria, ele apenas sugeriu que fosse ouvido também a Procuradoria-Geral do Tribunal de Contas, mas a posição do corpo técnico e a posição da maioria dos conselheiros foi no sentido de que não se configuraria operação de crédito, o que permite que o procedimento licitatório prossiga com as demais fases. Então, essas acho que são as questões jurídicas principais que passaram pela Procuradoria e apenas reafirmando o que o Leonardo já disse aqui, o doutor Leonardo já disse, a gente está seguro de que nós fomos, inclusive, até conservadores em muitos pontos, por isso a quantidade de pareceres. Esse processo foi e voltou na Procuradoria algumas vezes, foram colocados uma série de condicionantes, e a partir do momento que todas essas condicionantes foram cumpridas, a Procuradoria finalmente deu um parecer concordando com o edital não todo. Estou à disposição para qualquer outra dúvida ou questionamento. Deputado, obrigado. Deputado doutor Júlio Nelly, quer fazer alguma indagação inicial? Primeiro, acabou de chegar o doutor Gilberto, que esteve aqui conosco e que tem... Eu queria entender essa afirmação de que, olha, a parcela da dívida está sendo securitada. Na palestra feita, qual a parcela da dívida
que é objeto da securitização, porque na palestra feita aqui pelo Dr. Paulo Tafner, ele chegou inclusive a fazer uma análise da qualidade da dívida toda, colocando aqui recuperável, baixa probabilidade, média probabilidade e alta probabilidade. E, inclusive, não está aqui, mas ele fez a menção dos valores aproximadamente correspondentes, colocando essa alta probabilidade de recuperação na ordem aproximada de um pouco mais de 20 bilhões. Mas também relatou aqui que a expectativa, com esse esforço todo de securitização, permaneceria na casa dos 220 milhões. E aí levamos um susto, porque se vai se travar um esforço tão grande para uma recuperação de pelo menos 10% daquilo que tem alta probabilidade de recuperação, nós ficamos assustados. Então, queria... Perfeito. Deputado, volto a falar, isso é uma questão de conveniência. Se é importante antecipar, deputado Jânio Mendes, prazer ter o senhor aqui na comissão, e juiz Gilberto Abdelay, grande amigo, grande magistrado que honra o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Mas, me atendo à pergunta do deputado Paulo Ramos, o termo de referência que foi colocado para a Procuradoria era antecipação de valores bem definidos, não era a securitização de toda a dívida ativa do Estado, de todo o estoque representado pela dívida do Estado, mas tão somente aqueles créditos parcelados em programa de refinanciamento, em refis estadual, no valor de 702 milhões de reais, que seriam recebidos até 2024. Como eu volto a dizer, esses 702 milhões de reais são valores que diminuem a cada mês a quitação desses valores e, sem dúvida nenhuma, esse estoque diminui. Quanto à ponderação de que é importante, é desimportante, não é conveniente, seria melhor ao Estado aguardar o recebimento, haja visto que bem colocou o deputado Paulo Ramos, a probabilidade de recebimento é praticamente absoluta, a chance de inadimplemento é muito pequena, por que não o Estado aguardar o recebimento e deixar de antecipar esse valor? Porque quando se antecipa esse valor, certamente há um deságio para a antecipação desse valor. Eu volto a dizer, isso é uma questão de total conveniência, oportunidade e uma análise da Secretaria de Fazenda, mas pondero que o Estado vive hoje um estado de calamidade, que tem necessidades prementes, que tem dificuldade para pagar a sua folha, não consegue prestar os serviços básicos da melhor maneira e como todos os cidadãos do Rio de Janeiro gostaríamos. Então, me parece, do meu ponto de vista, como cidadão razoável, mas a Procuradoria-Geral do Estado, volto a dizer, não ingressa nessa análise da conveniência e oportunidade. Analisamos, sim, como o Marcos Vinícius bem colocou, o aspecto da legalidade. Nos parece legal, nos parece correto, estamos tranquilos e confiantes de que a operação ela é absolutamente defensável do ponto de vista jurídico. Agora, se o Estado tem condições financeiras de aguardar o recebimento natural desse fluxo até 2024, essa é uma ponderação que fica a cargo da Secretaria de Fazenda. Se eu puder deputado, se eu puder só fazer uma complementação, na linha já do que o doutor Leonardo disse, quer dizer, eu não nego que, assim como Vossas Excelências, vez por outra a gente lê pelos jornais, a gente vê notícias dando a ideia de que o governo estaria pensando em securitizar a dívida ativa como um todo. O que eu queria ressaltar é o seguinte: do ponto de vista da análise sobre a legalidade da operação, a única coisa que foi submetida formalmente à análise da Procuradoria-Geral do Estado é a securitização do fluxo de pagamentos do refis estadual, que é uma parcela infinitamente menor de todo o estoque da dívida ativa. E o que foi a análise que foi feita pelo Tribunal de Contas do Estado, inclusive, isso é importante a gente destacar, o momento para ouvir o Tribunal de Contas do Estado seria após a publicação do edital. Por recomendação de um parecer da Procuradoria, nós sugerimos que a companhia
Fluminense Securitização encaminhasse previamente a minuta, antes mesmo da publicação, para que fosse feita uma análise prévia por parte do Tribunal de Contas, o que foi feito. E nessa análise prévia, só para deixar ainda mais claro esse ponto, o acordo do Tribunal de Contas ele se inicia deixando absolutamente claro isso, que o que está sendo analisado aqui, o objeto da contratação é a contratação de instituição financeira credenciada pela CVM para a prestação de serviço de securitização do fluxo de recuperação dos créditos inadimplidos no âmbito do programa Refis estadual. Então, não o que foi analisado tanto pela Procuradoria quanto pelo Tribunal de Contas não é a securitização de todo o estoque. Se a Companhia Fluminense Securitização tem essa pretensão de fazer um projeto maior, esse projeto não foi submetido à análise jurídica da Procuradoria. Então, nós já temos aí, eu digo assim, um ponto importante de divergência. Eu tenho, a minha modestíssima experiência diz que nós precisamos ter um momento em que todos se encontrem, para que nós não fiquemos nesse embate de ouvir, depois ouvir o outro, sem a possibilidade do esclarecimento imediato. Como eu tenho uma origem, ligada a um órgão policial, diz assim, eu brinco assim, o momento da acareação. Por quê? Porque, na verdade, o doutor Paulo Tafner aqui, ele tratou da securitização da dívida inteira. E esse é um ponto relevante, para que a gente possa, que há de ser esclarecido. É importante destacar, deputado Paulo Ramos, que inclusive no próprio voto do Tribunal de Contas do Estado, a referência, eu acho que as folhas 10, do que se está pretendendo securitizar. É um fluxo determinado, de um programa determinado, que são, obviamente, aqueles créditos com maior chance de recuperação. São grandes parcelamentos do regime de recuperação, no regime de parcelamento do Estado, um refis estadual, nesse montante de 702 milhões de reais, com recebimento até 2024. Foi isso que foi analisado pela Procuradoria-Geral do Estado e foi isso que foi submetido ao Tribunal de Contas. Eu fico, usando uma expressão assim, mais assustado ainda, porque eu estive lá na audiência pública, realizada na Secretaria de Fazenda pela empresa. E percebi, aliás, como tem ocorrido rotineiramente, que a audiência pública acontece única e exclusivamente no sentido de dizer assim, cumprimos, fizemos a audiência pública. Mas mesmo as partes, poucas que comparecem, porque não há uma divulgação, porque presume-se assim numa audiência pública, que vários setores interessados compareçam. Mas como não há nenhuma divulgação, culmina pela audiência pública, se assim, aquela expressão que tem no futebol, para cumprir tabela. Cumpriu a tabela. A exigência de uma audiência pública, fizemos a audiência pública. A audiência pública aconteceu num tempo máximo de 15 minutos, 20. Como tinha previsão dela acontecer em 3 horas, que era o tempo regulado para acontecer, ela ficou suspensa só para o tempo passar e depois fechar a ata. Eu estou até pedindo cópia da ata, sem que tenha havido nenhuma manifestação de nenhum dos presentes. Nós não sabemos quais os bancos que estavam representados, quais as entidades representadas, quais as entidades que foram convidadas. A divulgação se deu como por uma simples publicação no Diário Oficial do Estado? Como é que... Então, a coisa fica preocupante, porque a questão da transparência, a questão das características que devem envolver sempre a condução da coisa pública. Pois não, deputado Juliano? Eu gostaria de perguntar, e eu deixar muito bem claro, procurador, que não tenho nenhuma subintenção. Só uma pergunta, é o seguinte, no parecer da Procuradoria, no parecer emitido pela Procuradoria, fica claro
que, como esses créditos vão ser de fácil recebimento por parte do Estado, já foi expresso isso aqui, no parecer da Procuradoria, esse fato é relatado, entendeu? Mesmo sabendo que cabe à Procuradoria somente falar sobre o aspecto legal, é colocado claramente que existe uma grande possibilidade dessa parte da dívida ser recebida com facilidade pelo Estado. Isso consta do parecer da Procuradoria? Deputado, primeiro agradeço pela sua pergunta, porque me dá a oportunidade de esclarecer ainda mais esse ponto. Quer dizer, na verdade, o que se chama securitização, o termo securitização, ele pode significar várias coisas, né? Mas, assim, em lato sensu, ele é uma operação no mercado de capitais. Mas, assim, os tipos de modelagem podem mudar. No caso específico da operação que foi apresentada para análise da Procuradoria, a maior facilidade ou menor facilidade de recuperação do crédito não era um assunto em discussão. Por quê? Porque, na verdade, você está antecipando, né, o fluxo de pagamentos que ocorreria lá na frente. Mas assim, do ponto de vista financeiro, os valores continuam entrando nos cofres da Procuradoria, só que eles vão ser carreados para a empresa de securitização, né, para poder no futuro pagar as debêntures aos investidores, que no momento inicial, no momento da emissão das debêntures, capitalizaram essa empresa e capitalizaram o Estado. Tá? Então, assim, isso não altera o trabalho corriqueiro da Procuradoria de cobrança, desde os grandes devedores, dos pequenos devedores, dos médios devedores. Esses valores continuam entrando. É uma operação feita no mercado de capitais. Então, essas questões, elas podem contar do ponto de vista financeiro para você poder calcular aspectos relativos ao deságio, relativos à taxa que você vai pagar aos investidores nas debêntures, que é uma questão muito mais de economicidade propriamente dita da operação, que é uma questão que vai caber à análise do Tribunal de Contas, que é uma análise que a Procuradoria é uma análise mais financeira e menos jurídica, que cabe a outros órgãos de controle que não a Procuradoria. Mas eu entendo a sua preocupação. Essa talvez fosse uma preocupação, ou talvez fosse uma preocupação que se mostrasse mais clara, se a gente tivesse adotado um modelo, que não é o modelo que a gente está adotando aqui, que é preciso se dizer, que é o modelo, por exemplo, de cessão de uma carteira, que é algo que se fala, mas que aqui, pelo menos na Procuradoria, a gente sempre rechaçou essa possibilidade, que é aquela possibilidade que você entrega para uma empresa de cobrança privada, ou para um banco, ou para uma instituição financeira, genericamente falando, aquela carteira de dívida ativa do Estado, para que eles promovam a recuperação. E aí você tem vários modelos, mas você tem dois grandes modelos. Um modelo em que essa empresa assume aquele risco todo e paga o valor com deságio pelaquela carteira, ou então você cede para que aquela empresa faça a cobrança e ela fica com o percentual da cobrança conforme ela for recuperando. Então, nesses casos, aí a preocupação que o deputado registrou, eu acho que seria mais premente, porque aí, obviamente, só faria sentido contar com essa ajuda naqueles créditos que você teria uma dificuldade maior de recuperar, que a instituição financeira pudesse desempenhar um papel melhor do que a Procuradoria do Estado desempenha. Mas como nesse caso, na verdade, você está usando, você está emitindo títulos lastreados num fluxo de pagamento, fazendo uma operação estruturada no mercado financeiro para poder receber imediatamente o dinheiro que você demoraria até 2024 para receber, eu acho que essa preocupação não é que ela não exista, mas ela é menos jurídica e ela é mais econômica do ponto de vista de quem vai analisar a conveniência de fazer ou não a operação. Me permita mais um pouquinho. Porque se consta do parecer da Procuradoria esse fato que eu considero relevante, com certeza o Estado vai negociar com menor chance de perda, isso que eu penso, entendeu? Porque se a Procuradoria expõe claramente que existe um baixíssimo risco de calote nessas contas que estão sendo motivo do parecer, automaticamente, eu pressuponho, não sou da área, mas pressuponho que o gasto do Estado, a perda do Estado, que na verdade é a perda de todo cidadão fluminense,
vai ser menor. Eu levo o raciocínio nessa direção, né? Eu entendo, e até se eu puder complementar, eu acho que o deputado está correto nessa sua preocupação, especialmente numa lógica de se secretizar a carteira como um todo. Mas, insistindo nesse ponto, como a escolha do... Embora isso não seja colocado, não tenha sido objeto direto do nosso parecer, porque é uma questão mais ligada à conveniência, é óbvio que a gente teve que entender um pouco da dinâmica econômica por trás da operação para poder fazer a manifestação jurídica. E a escolha do fluxo de pagamentos, ela ocorre exatamente porque, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista de mercado, é o que você tem de mais seguro para oferecer em termos de não ocorrência de inadimplência. Por quê? Porque esse fluxo de pagamento dos diversos refis estaduais que estão sendo securitizados são parcelamentos que foram feitos com vantagens muito grandes, né? Redução de 100% de multa, redução de juros, por leis aprovadas aqui por essa casa. Então, as empresas que aderiram a esse parcelamento, dificilmente, a não ser que elas tenham um problema financeiro muito grande, né, e resolvam realmente dar um calote no Estado, dificilmente elas vão sair desse programa. Elas vão pagar esse programa até o final, vão continuar fazendo seus pagamentos mensais, porque elas dificilmente vão ter uma outra oportunidade, ainda mais agora com a existência de uma lei que proíbe a concessão de novos benefícios fiscais, de pagar aquele passivo fiscal em condições tão favoráveis. Então, a escolha, isso foi nos dito pela Companhia Fluminense de Securitização, a escolha do fluxo de pagamento é exatamente para fazer a securitização, que é uma operação complicada e arriscada, com o que o Estado, digamos assim, tem de mais certo para receber. Por quê? Porque isso vai interessar mais o mercado no mercado de capitais. Aí você pode pensar assim, mas então eu estou cedendo um pagamento que eu sei que vai entrar para alguém. Não, é que está. Você vai receber imediatamente aqueles valores que você receberia até 2024, no momento da operação. O Estado vai receber. O dinheiro vai continuar entrando mensalmente nos cofres do Estado, vai ser repassado para a empresa para a Companhia Fluminense de Securitização, e ela vai, ao longo do tempo, remunerar o pagamento daquelas empresas, daquelas pessoas físicas que confiaram na operação e adquiriram debêntures. Então, você só está antecipando aquele recebimento. Tá? Essa é a lógica, mas eu acho a preocupação do deputado absolutamente importante se a gente for avançar para uma lógica de securitização, principalmente uma lógica de securitização do estoque inteiro. Antes de passar para o deputado Dionísio Lins, só para tentando complementar. Afinal de contas, então por que a própria Procuradoria não faz? Se há essas condições, por que transferir para uma empresa? É impotência? É a falta de instrumentos legais? Por que a Procuradoria... Porque o doutor Leonardo Espinosa tem vindo aqui mais vezes e ao longo de mais anos, sabe que pesa sobre a Procuradoria, justa ou injustamente, imagino até que injustamente, a pecha de que a Procuradoria não tem disposição para cobrar a dívida ativa, que não tem disposição. Quer dizer, e mesmo tendo uma interlocução boa, excelente, com o Poder Legislativo, não busca a construção de instrumentos legais para possibilitar a cobrança da dívida. Ou para, como é que... Porque quando surge uma empresa e diz que poderá alcançar esse resultado de antecipar, etc., então por que a Procuradoria não faz? Deputado Paulo Ramos, obrigado pela pergunta. Primeira coisa, a securitização, ela nada tem que ver, tendo em vista que são valores segregados e determinados, objetos de parcelamento já realizados pela empresa. O que o Estado faz com a securitização em bom português? Ele antecipa aquele fluxo que seria pago, a gente está falando de um objeto de 702 milhões de reais para hoje. O que eu receberia ao longo dos próximos anos, receberei hoje com deságio.
tão somente isso, valores objetos de parcelamento. Então, a eficácia ou ineficácia da Procuradoria-Geral do Estado nesse aspecto determinado, ela é praticamente desinfluente. Desinfluente. Ela não é, a operação não deixa de ser interessante ou desinteressante em razão do trabalho a ser desenvolvido pela Procuradoria. O que foi pego foram valores, objetos de um refis, parcelados até 2024, no valor de R$ 702 milhões, e estão sendo trazidos a valor presente. É isso que está sendo feito. Esse é o aspecto que eu gostaria de colocar, e volto a ratificar o que o Marcos Vinícius colocou. A conveniência e oportunidade, deputado Julianelli, ela é muito forte. Até o objeto do... claro que a gente não tem que estar de olhos fechados para a realidade, para os objetos materiais de cada uma dessas operações, mas quem sente, na maioria das vezes, a premência, a necessidade, a urgência de antecipar uma determinada operação, sem dúvida nenhuma, quem controla o fluxo de caixa do Estado. A gente estaria, se houvesse, obviamente, uma ilegalidade flagrante, nesse ponto de vista, ou taxas absurdas que pudessem aniquilar qualquer ganho do Estado, é claro que a Procuradoria irá se posicionar a respeito disso. Mas, quanto à necessidade de antecipação, isso o Tribunal de Contas deixa muito claro, o Tribunal de Contas até enaltece em seu voto o movimento por parte do Estado de fazer essa operação de crédito buscando minimizar os problemas decorrentes do estado de calamidade. Então, isso, vale a pena conferir o voto do Tribunal de Contas nesse sentido, onde é destacado como relevante a iniciativa do Poder Executivo com vista a superar a situação de grave crise econômica e financeira que assola o Estado do Rio de Janeiro. Esse é o ponto primeiro que eu queria colocar. No ponto da cobrança da dívida ativa, a crítica que a gente recebe de maneira muito construtiva, colocada pelo deputado Paulo Ramos, a gente já teve a oportunidade aqui de fazer uma grande apresentação nessa comissão de fiscalização a diversos deputados aqui presentes sobre o panorama da dívida ativa no Brasil inteiro. Para dar um exemplo, o estoque de dívida ativa da União hoje é de 2 trilhões de reais e a recuperação é de menos de 14 bilhões por ano. Os valores são absolutamente irrisórios quando se compara a recuperação a estoque. O estoque do Rio de Janeiro é de 77 bilhões de reais e a recuperação em torno de 1% disso, nos melhores anos. O Estado tem grandes arrecadações quando houve efetivamente programas de financiamento. Se você comparar o Estado do Rio de Janeiro com os outros estados da Federação, nós estamos hoje entre os 5 melhores estados na relação arrecadação-estoque. Mesmo nessa crise financeira que se abate sobre o Estado ao longo dos últimos 4 anos, em comparação a 2016, nós estamos tendo um crescimento de mais de 17% na arrecadação da dívida ativa. Isso irá solucionar o problema do Estado? De forma alguma. O valor ainda é pequeno, mas o trabalho que está sendo feito, e é bom que a gente esclareça nessa comissão, é um trabalho, sim, de buscar cada vez mais eficiência, mecanismos, interlocução com o Poder Judiciário, que existe e é permanente, mas é bom que a gente se diga que a dívida ativa não é a panaceia para a solução dos problemas do Estado. O estoque, embora seja muito relevante e salta aos olhos o volume, ele é de difícil execução. As empresas que vão para a dívida ativa são efetivamente ou os mal pagadores ou as empresas que quebraram pelas circunstâncias econômicas na qual o país se encontra, empresas que não têm interesse em pagar o seu débito tributário, muitas vezes grandes empresas que garantem os seus tributos e discutem isso por anos e anos no Poder Judiciário. Então você tem diversos cenários. A gente teve a oportunidade de apresentar aqui o rol dos 20 maiores devedores do Estado, que concentram quase 25 bilhões do estoque da dívida ativa, onde a gente tem empresas que inclusive já faliram, empresas que têm imunidade tributária, como Mesbla, Correios, empresas distribuidoras de petróleo, que são conhecidas fraudadoras no ambiente do mercado de distribuição de petróleo no Estado do Rio de Janeiro e em outros estados. Então, é uma situação absolutamente difícil, é um cenário nacional de dificuldade de execução desse estoque.
Agora, o Rio de Janeiro, uma coisa que a gente não é para se orgulhar, mas também não é para se envergonhar. Temos hoje, estamos conseguindo, isso eu acho que é uma coisa que a gente tem que destacar, mesmo nesse cenário de grande dificuldade, em razão do acompanhamento e do trabalho que a gente tem feito na dívida ativa com os procuradores abnegados, destacados e totalmente vocacionados para arrecadação, um aumento de 17% em relação a 2016, mesmo na maior recessão que esse país já viveu. Então, eu acho que é algo que a gente deve ser... O crédito é dos procuradores que estão lá na dívida ativa. A gente tem um acompanhamento mensal do gabinete da Procuradoria-Geral com a dívida ativa e a gente vem acompanhando esses números. A gente tinha uma perspectiva de aumentar em 12%. A gente colocou uma meta ousada. A gente tem conseguido, sem dúvida nenhuma, com a participação fundamental do Poder Judiciário, sensível a essa questão da dívida ativa, superar a arrecadação que a gente tinha colocado inicialmente em relação a 2016. Deputado Dionísio Lins. Eu quero cumprimentar, presidente, a Vossa Excelência pela preocupação e a implantação dessa bela audiência para se esclarecer essa questão da dívida ativa. Quero cumprimentar, em seu nome, os deputados presentes. Quero cumprimentar o doutor Leonardo Espíndola, que é o nosso companheiro e procurador-geral, que conheço pela sua transparência e dignidade. Quero cumprimentar o doutor Gilberto, que também conheço pela transparência e dignidade do Tribunal de Justiça. Cumprimentar a todos por fim. A minha indagação é a seguinte: qualquer que seja o constrangimento que tenhamos, doutor Leonardo Espíndola, ninguém te socorre pelos seus belos olhos. O investidor, ele está pronto a investir, mas em cima do custo-benefício. Eu ainda não consegui enxergar na minha vida pública, nem como cidadão, nenhum salvador que pegue uma pessoa que tenha tido um constrangimento de boa fé, não diria o de má fé, mas o de boa fé, que ao se enrolar precisou de recurso. E aí, o salvador que aparece, ele aparece com muita tranquilidade, mas carimbando o lucro daquilo que ele vai aplicar e verificando também se aquela condição de aplicação é recuperável ou não. Nós estamos falando de uma questão do Tesouro. Nós estamos falando de inadimplência de pessoas de boa fé e de pessoas também de má fé, porque a gente conhece no dia a dia e no parlamento, mais ainda somos obrigados a conhecer aqueles que se aproveitam de benesse do governo, de parcelamento, de incentivo, e depois desviam esse valor que seria, entre aspas, para incentivar o emprego, para melhorar a arrecadação, para melhorar os municípios, etc., mas que o projeto é um projeto de papel. É um projeto que se vende terreno na Lua, não se entrega e depois não se vai nem para o SPC, nem para o Serasa. E aí a minha pergunta e a minha indagação, senhor presidente Paulo Ramos, ao nosso procurador, primeiro, eu chamaria isso para ficar assim mais entendível naqueles que estão acompanhando essa audiência pela TV Alerj, de uma terceirização de arrecadação.
E ao chamar isso de uma terceirização, eu gostaria de indagar a Vossa Excelência, meu querido amigo e procurador-geral desse Estado. Qual a delegação de poder que essa instituição, qual a prerrogativa que essa instituição terá nesse objetivo? Segundo, os ajustes de condutas e prerrogativas de entendimento serão de quem? Do terceirizado, que eu classifico terceirizado, ou continuam absolutamente sobre o controle da Procuradoria? Por último e por fim, qual a remuneração que essa terceirização causará ao Poder Executivo no negócio de futuro? Ou seja, eu estou pegando um pacotão, esse pacotão eu já avaliei, que tem o futuro nesse pacotão, e aí eu tenho uma remuneração que já me dá tranquilidade em se tiver alguma derrota parcial. Então, eu lhe faço essa indagação, ouviu, presidente, e agradeço a gentileza da pergunta, para que os senhores esclareça cristalinamente que o governo está realmente na pindaíba, e saindo dessa pindaíba agora. O governo está no momento que este parlamento, em todas as horas que foi preciso, até porque confio e registro a minha confiança no governador Pezão, no vice-governador Dornelles, sei da honradez do governador, sei da postura dele, da dignidade dele, que continua sendo aquele mesmo prefeito que o era. Acredito absolutamente, fielmente, por isso todos nós votamos, sobretudo, num voto de confiança, porque sabemos que ele quer tirar o Estado da falência, que ele precisa pagar a todos, que precisa de uma solução a ponto de estar o parlamento convocado de novo hoje, e extraordinária, etc. E eu tenho muita tranquilidade de dizer que, por exemplo, o nosso presidente, o deputado Paulo Ramos, que é uma pessoa honradíssima, que defende aqui não só o funcionário, mas o tesouro, e defende com muita garra, com muita tranquilidade. É um professor que hoje tem muitos alunos, inclusive eu. Mas quero dizer que, quando eu penso naquilo que eu me determinei estar ao lado, que é pagar o funcionário, recolher e pagar imediatamente o 13º, botar esse Estado pagando verdadeiramente em dia, voltar com um calendário e dar condições àqueles que estão pendurados na agiotagem, porque o banco vira uma bola de neve. Eu conheço o que é isso. E ao dever um valor que use do limite, daqui a pouco é impagável. Então, eu encerro, presidente, pedindo que responda, para que fique cristalinamente, neste momento dessa audiência, todos, inclusive aqueles da população, funcionários, etc., entendido que essa mensagem, essa pretensão não é nociva ao Estado, e sim deixa a tranquilidade da flexibilidade, mas, sobretudo, que essa terceirização tem limite, ou seja, não tem autonomia para determinadas coisas, e acima deles está a Procuradoria do Estado. Eu preciso que isso fique claro para que a população entenda isso. Deputado Dionísio Lins, agradeço muito a Vossa Excelência, sempre muito bom ouvir Vossa Excelência, e as colocações sempre pertinentes e perguntas absolutamente necessárias para o bom esclarecimento do que significa essa operação. Acho que as duas primeiras perguntas eu posso concentrar em uma só.
a terceirização da arrecadação que foi colocada e o controle da Procuradoria-Geral do Estado a respeito dessa operação e do fluxo desses créditos. Como a gente já tinha destacado, o que se fala na securitização, que é tão somente uma antecipação do fluxo através de uma operação financeira, sem dúvida nenhuma sofisticada, com empresa credenciada através da Comissão de Valores Mobiliários, onde os adquirentes desse fluxo serão adquirentes de debêntures que serão emitidas. Esses adquirentes, eles correrão o risco do adimplemento desses pagamentos que serão feitos pelos contribuintes. A gente já disse, o Estado tem um regime de parcelamento, um refis estadual que vai até 2024, no valor de 702 milhões de reais. O que o Estado pretende? Trazer isso a valor presente, emitir títulos de debêntures que serão adquiridas no mercado, por instituições financeiras, por particulares, isso que está sendo coordenado pela Companhia Fluminense Securitização. Esses titulares, a obrigação do Estado é tão somente pegar esse fluxo e entregar para esses adquirentes, que já anteciparam esses valores de acordo com uma taxa que vai ser negociada com o Estado. Esses adquirentes, os titulares desses títulos, ficarão com o risco desse pagamento por parte dos devedores da dívida ativa do Estado. Esse é o ponto. Eles não terão absolutamente nenhuma ingerência sobre a arrecadação, não vão de nenhuma forma violar as prerrogativas da Procuradoria-Geral do Estado consagrado na Constituição Federal. Isso ficou claro em todos os pareceres da Procuradoria-Geral do Estado. Na decisão do Tribunal de Contas, não há nenhuma mudança a respeito da titularidade para execução da dívida ativa. Ou seja, aquele devedor do Estado, aquele devedor de CMS, devedor de PVA, de ITD, ele continuará a ser executado pela dívida ativa do Estado, pela Procuradoria-Geral do Estado, junto ao Poder Judiciário Fluminense. Não há nenhuma transferência de titularidade. Nessa operação, como eu volto a dizer, onde não se entregou todo o fluxo da dívida ativa para os particulares, operação ainda que não foi realizada, mas tão somente um programa determinado de parcelamento que vai até 2024, no valor de 700 milhões de reais, esse adquirente, o Estado, como se diz em direito, tem apenas uma obrigação de fazer. Aquilo que o Estado receber será transferido à Companhia Fluminense Securitização, que será entregue a esses titulares. E se os contribuintes, por alguma circunstância, a gente vive um momento muito difícil na vida econômica e financeira do nosso país, se por acaso esses contribuintes, por alguma natureza, por alguma razão, deixarem de pagar, o risco é desses debenturistas, dos adquirentes desse título. É claro que a operação tem risco. Entendemos que boa parte dessas empresas são empresas com alto rating, a gente chama empresas que têm uma perspectiva de pagamento muito grande. Como o deputado Dionísio bem colocou, uma operação dessa, feita com empresas com nenhuma perspectiva de pagamento, sem dúvida nenhuma, ela sequer seria realizada. Obviamente, essa operação só se torna interessante porque há, sem dúvida nenhuma, uma grande possibilidade de adimplemento. Nenhum investidor entraria num negócio desse para jogar dinheiro pela janela. E uma outra ponderação que a gente pode fazer também, talvez o Estado não estivesse fazendo uma operação dessa se não se encontrasse num estado de calamidade financeira. Talvez não tivesse, a gente não estaria ponderando esta operação se o Estado tivesse com seus servidores recebendo em dia, com seus fornecedores recebendo em dia, com os serviços públicos prestados de forma minimamente aceitável. Só que essa não é a realidade do Estado do Rio de Janeiro hoje. O Estado vive, e foi a Assembleia Legislativa que, inclusive, que declarou essa calamidade por força de lei. Então, deputado Dionísio, a terceira pergunta na questão da remuneração, eu queria passar para o Marcos Vinícius, mas no tocante à terceirização da arrecadação, de fato ela não acontece. Quem vai adquirir esses títulos, os investidores e debenturistas, correrão o risco do adimplemento desses parcelamentos. Se as empresas não pagarem, se as empresas quebrarem, eles infelizmente vão ter um negócio que deu prejuízo. Obviamente, isso há uma série de avaliações, as circunstâncias que são avaliadas, e os investidores, obviamente, sabem ponderar e considerar
os riscos que vão correr. E no tocante à transferência de titularidade na execução da dívida ativa, ela de forma alguma pode ser negociada, já que é uma previsão da Constituição Federal, no artigo 132 da Constituição Federal. Eu queria pedir para o procurador-chefe da dívida ativa, Marcos Vinícius, falar um pouco a respeito da remuneração da operação. Obrigado, deputado, pela sua pergunta e pela oportunidade de esclarecer mais esse ponto. Acho que o Leonardo já foi bastante preciso em tudo que ele disse. Desculpa, em tudo que ele disse até agora. Só complementando, primeiro, a sua preocupação com relação à economicidade da operação, a possibilidade do Estado vir a perder mais do que deveria nesse tipo de operação, também foi uma preocupação da Procuradoria-Geral do Estado, e por essa razão que, ao contrário do que acontece normalmente, no visto que aprovou o parecer, digamos assim, o parecer final, foi o parecer que consolidou as posições com relação à minuta de contrato e de edital, o subprocurador-geral do Estado, que assinou o visto, recomendou expressamente que antes da publicação, mesmo da publicação do edital, que fosse consultado o Tribunal de Contas com relação à operação. Porque o Tribunal de Contas, mais do que ninguém, é o órgão técnico apropriado, com um corpo técnico extremamente competente para fazer essa análise mais econômico-financeira da operação, em contraponto com a análise que a gente acredita já foi feita também pela Secretaria da Fazenda. Então, essa recomendação da Procuradoria caminhou muito nesse sentido e caminhou ao lado da sua preocupação, da preocupação de Vossa Excelência com relação à economicidade da operação. E nesse acordo do Tribunal de Contas, isso foi superado. Com relação ao cálculo da remuneração, não é um cálculo simples de ser feito, é um cálculo que envolve uma série de variáveis econômicas, mas é um cálculo que, basicamente, depende do resultado da licitação. Quer dizer, a empresa ganhadora vai ser a empresa que entregar o melhor resultado financeiro para o Estado. Então, isso vai estar sendo analisado no momento em que a licitação ocorrer. Isso parece que foi até um objeto de discussão no Tribunal de Contas, mas que foi superado, no que diz respeito a qual é a taxa máxima que o Estado aceita, digamos assim, perder, entre aspas, ou receber menos na licitação. E aí a explicação da empresa de securitização foi que isso, se você abrisse isso antes aos participantes, é óbvio que todas as instituições financeiras viriam naquele valor e não haveria uma disputa séria para quem oferece o melhor resultado financeiro. Então, parece que o Tribunal de Contas entendeu esse ponto e aprovou o edital a despeito disso. Então, assim, essa preocupação também é uma preocupação da Procuradoria. Nos nossos pareceres, no parecer que eu pessoalmente dei, inclusive, a minha preocupação foi mais do que recomendar, condicionar o avanço da minuta a que fossem trazidos aos autos do processo administrativo todos os estudos possíveis. Agora, isso foi feito, isso foi condicionado, a Procuradoria condicionou isso, esse processo voltou para a Secretaria de Fazenda, que devolveu com uma série de novos estudos econômico-financeiros sobre a operação, e a gente entendeu que, a partir apresentados os estudos, aquilo estava atendido. Agora, nós, como procuradores do Estado, a Procuradoria-Geral do Estado não tem condição de fazer uma análise econômico-financeira da viabilidade daquela operação. Então, a nossa recomendação foi que os estudos fossem feitos e, assim que o edital, antes mesmo do edital ser publicado, que isso fosse encaminhado ao Tribunal de Contas do Estado. Eu hoje, não sei se é a idade, eu tenho dificuldades de... O deputado Jean de Mendes falando, eu não estou entendendo nada. Eu estou mais atento aqui à resposta, mas só rapidamente... Porque o deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha acabou de chegar, também tem se dedicado muito a esse tema, mas também todos nós aqui estamos enrolados no concernente ao tempo, né? Porque ainda vamos ter um debate lá, meio-dia, né? Reunião na presidência, e eu queria adiantar, em função da minha observação inicial, da necessidade de um encontro onde as partes estejam presentes. E eu queria ver se nós poderíamos marcar um outro encontro para ser a próxima quinta-feira a seguinte, quer dizer, de hoje a 15 dias, e vamos tentar reservar também um tempo maior para que a gente possa superar todas as dúvidas
Qual seria a data, deputado Paulo Sem ser Ramos? essa quinta-feira, outro que dia, cara? Ai, mamãe, pelo amor de Deus. Não faz com a gente no feriado, não, Paulo. 12? 12 de outubro, né? É 12? Dia das Crianças. Feriado, Nossa Senhora Aparecida. Nossa Senhora da Aparecida e Dia das Crianças. Dia 19 vai ficar muito longe. E se fosse a terça? Semana que vem. Não, vou ter que ver o dia, mas porque também tem a dinâmica aqui da casa. Não é? Terça-feira, 10. Deputado Luiz Paulo, por favor. Presidente, eu queria dar uma sugestão em cima do que falou aqui o Eu sei, não vou ser. procurador Marcos Vinícius. Não é Marcos Vinícius? Marcos Vinícius, sim. Marcos Vinícius. Eu sou Marcos Vinícius. Não estou trocando, não. O Julianelli acha que a gente está velho, a gente já troca todos os nomes, não trocamos, não. Mas se a gente pudesse convidar junto esses profissionais do Tribunal de Contas... na verdade é isso, ter uma... na verdade a gente organizaria... Deputado Luiz Paulo, o Tribunal de Contas fez uma ampla análise sobre o processo de securitização, análise dos editais. Pois é, aí poderia dar essa preocupação é exatamente isso. A gente tem um encontro que possa dirimir o mais possível a acariação. Todas as dúvidas. Eu falei aqui acariação, falei de brincadeira, mas porque só para completar a intervenção do deputado Dionísio Lins, que eu queria depois ouvir também do doutor Gilberto, que vem aqui gentilmente, depois queria, do deputado Jânio, dar uma oportunidade de uma intervenção do doutor Gilberto, que vem aqui colaborar, para dizer o seguinte, há uma discussão sobre se é ou não operação de crédito. Essa discussão está latente. Mas no início da apresentação, doutor Leonardo Spínola, Vossa Excelência falou que o Estado seria o garantidor do fluxo, resguardar os adquirentes. O que significa isso? Não, na verdade, o que o Estado tem é uma obrigação de fazer. Ou seja, aquele fluxo que o Estado recebe, o Estado se compromete a passar aos adquirentes dessas debêntures, adquirentes desses títulos. O Estado não garante o fluxo. Eu deixei claro isso na resposta, ou pelo menos pretendi ao deputado Dionísio Lins, que no caso do inadimplemento desses parcelamentos, o risco é dos adquirentes das debêntures. Não há nenhuma garantia por parte do Estado. A garantia do Estado é a obrigação de fazer, ou seja, aquilo que o Estado recebe, o Estado tem que entregar. Se houver inadimplemento, isso é o risco da operação, é um risco de um negócio que os adquirentes, os investidores, os bancos vão, obviamente, observar se o negócio é um negócio vantajoso ou não. Mas não há nenhum compromisso do Estado, nem poderia do Estado honrar o inadimplemento por parte dos contribuintes que fazem o parcelamento. Deixa eu fazer... Se Pois não, deputado. Na linha do que o doutor Leonardo já disse, quer dizer, na verdade, o que ocorre é uma cessão do Estado do Rio de Janeiro para a Companhia Securitizadora Fluminense Securitização do direito creditório relativo ao fluxo de pagamentos. Isso está previsto na lei e no decreto. Tá? Então, o Estado do Rio de Janeiro cede o direito creditório relativo ao fluxo de pagamentos. A empresa securitizadora contrata uma instituição financeira para estruturar uma operação financeira no mercado de capitais. Quem adquirir as debêntures que vão ser emitidas pela instituição financeira numa operação capitaneada pela CFSEC, que é a Companhia Fluminense de Securitização, vai ter uma debênture, né, que se compromete a pagar TR mais 3%, TR mais 2%, Entendi. A depender da taxa que o mercado aceitar. Se essa debênture, por um acaso, não for paga, essa pessoa não vai ter nenhum direito de acionar diretamente o Estado. Isso é que é importante que fique claro. Por isso que o Leonardo muito bem falou que o Estado não se compromete o Estado não se compromete a pagar, e isso é o risco da operação que o mercado vai comprar ou não vai comprar, não se compromete a garantir aquele fluxo de pagamentos. Ele se compromete a garantir a Companhia Fluminense se compromete a garantir a debênture que foi emitida. E ela vai ser executada como um título executivo normalmente, né, contra a Companhia Fluminense que foi a emissora. Tá? Só para que isso... Fazer só uma brincadeira, não é? Vossa Excelência não está suprimindo o direito à ação, porque diz que o direito à ação independe do direito que se pleiteia. Quer dizer, poderá acionar. Ele poderá acionar. Só brincando, é só uma provocação. Só para não...
Eu só queria lembrar, já que o senhor gosta da história, uma célebre frase do Tancredo Neves, que foi seu colega na Constituinte. Não foi, não? Não. Estava doente. Estava lá. Já era o Sarney, Tancredo já tinha. Mas ele tem uma célebre frase que diz assim: o prêmio do risco é o lucro. É o lucro, claro. É isso. Eu somente acrescentar que nesse encontro que nós vamos tentar organizar, não é só a questão da securitização, é também o conjunto, a complexidade para a cobrança da dívida ativa. Vamos falar tudo. Então vamos separar o dia inteiro. A gente tinha que ver. Não, inclusive, como é que se diz? E nós temos. Porque esse tema é preciso que ele seja. Que a discussão seja aprofundada. É isto só. Sem dúvida. No sentido de ajudar a superação, a superar. Então, eu vou tomar a liberdade, deputado, de pedir ao doutor Gilberto, se quiser fazer uma intervenção para dar oportunidade. Depois você me dá uma pergunta só. Doutor Gilberto, por favor. Bom, agradecendo muito, doutor Gilberto. Não, eu que agradeço, deputado, pela oportunidade de estar aqui. Agradeço também a explanação feita pelo procurador-geral, doutor Leonardo, pelo doutor Marcos Vinícius, procurador da dívida ativa. A gente já teve aqui da vez passada o doutor Paulo Tafner, que também prestou esclarecimentos. Eu tenho só uma pergunta, só para tranquilizar. É a seguinte: parece que, salvo engano meu, a Companhia Fluminense de Securitização foi uma companhia criada para fazer essa operação recentemente, da qual salvo engano meu também, o maior participante é o Estado. Então, na verdade, a gente tem uma dívida que é do Estado, o Estado criou uma companhia de securitização para que ela fizesse a securitização e assumisse o risco. Né? Porque, na verdade, o risco do negócio errado, quem poderá ser acionada é a Companhia Fluminense de Securitização. Na prática, como a Companhia Fluminense de Securitização é o Estado, a gente está só mudando a pessoa jurídica do ente titular para uma empresa pública. Na prática, a pergunta que fica é: nós não estamos sendo garantes dessa operação? Essa é uma primeira pergunta, né? E a segunda colocação é que, quando a gente fala que a gente está securitizando 702 milhões para receber algo em torno de 200 ou 250 milhões, a gente já não está dizendo o tamanho de desconto que o Estado aceita, porque se a gente está dando esses números aqui publicamente, estamos definindo o tamanho do desconto do Estado. Então, ficam só essas duas indagações, só para esclarecer. Tá, vamos lá. Com relação à primeira indagação, e obrigado também, Gilberto, pela oportunidade de esclarecer mais esse ponto. Bom, do ponto de vista da posição de garante do Estado, vamos lá. O fundamental aqui é entender o seguinte: o Estado não cede o crédito decorrente da cobrança da dívida ativa diretamente para um particular, e ele não está assumindo a posição de garantia em caso de inadimplemento no recebimento desse crédito em relação à empresa que passou a ter esse crédito. Caso a pessoa não pague, o Estado vai lá e paga. Não é isso, tá? O Estado criou, sim, algo que é corriqueiro, né, na administração pública, que criou uma entidade com personalidade jurídica própria, uma entidade de direito privado, que é uma SPE, uma sociedade de propósito específico, uma empresa, é uma sociedade de economia mista do Estado, que o Estado tem a maior parte das ações, mas que também tem uma outra estadual, que compõe o quadro societário dessa empresa, e para que essa empresa possa fazer operações no mercado de securitização. O primeiro edital é esse aqui. O que essa empresa vai oferecer? Ela não vai oferecer o título de dívida ativa, pura e simplesmente. Ela não vai oferecer uma dívida, uma CDA de dívida ativa que pode ser paga ou não pode ser paga. Ela vai oferecer um título, que é uma debenture, que é um dos diversos títulos executivos que existem, e tem uma regulação toda própria. Esse título vai ser emitido pela Sociedade de Economia Mista, e ela vai ser a garantidora do cumprimento ou não dos termos daquela debênture. Então, aquela debênture se compromete a pagar uma determinada remuneração. Caso não seja paga, quem vai ser acionada é a empresa. E a empresa é capitalizada com parte
dos recursos da dívida ativa, obviamente, no primeiro momento, e ela fica com parte do que foi recebido imediatamente no momento da operação. Quando as pessoas adquirem, elas compram aquelas debêntures por um valor. Isso vai capitalizar, no momento, digamos assim, zero da operação, a companhia e o Estado. Uma parte vai para os cofres do Estado, uma parte vai ficar para a companhia para que ela pague no futuro. Isso também explica, em parte, a diferença entre o que seria o estoque e o que foi escolhido para ser securitizado, que é diferente do que efetivamente você vai topar perder em relação à parte securitizável. É uma outra coisa. Mas, voltando nisso, o que eventualmente quem comprar essa debênture vai ter contra o Estado? Ele vai ter... isso é normal em qualquer estatal. Caso a estatal não tenha patrimônio para ela própria cumprir com a dívida dela, o Estado subsidiariamente pode vir a ser responsável, mas, mais uma vez, não vai ser responsável pelo pagamento ou não pagamento de uma dívida ativa que foi terceirizada. Não é isso. Ele vai ser, eventualmente, responsável pelo pagamento ou não de uma dívida da estatal que está lastreada numa debênture. Então, assim, do ponto de vista jurídico, eu acho que é uma formatação distinta e acho que é uma formatação válida. Mais uma vez, essa operação, exatamente com esse formato, foi feita pelo Estado de São Paulo, já uma vez, e aprovada em todos os órgãos de controle, e foi considerada como bem-sucedida. Foi feita também no Rio Grande do Sul, que, inclusive, até onde a gente sabe, está planejando fazer uma segunda operação. Então, assim, como toda operação de estruturação no mercado financeiro, você tem uma estrutura que muitas vezes é sofisticada, nem sempre é simples de ser entendida, mas eu acho que a posição do Estado está bastante garantida. Quer dizer, ele não vai ter, ele vai poder ser acionado, mas ele não vai ter, a princípio, juridicamente, como ser responsabilizado diretamente, só subsidiariamente pelas dívidas das empresas estatais, que é a regra geral em relação às estatais, em termos de responsabilidade patrimonial. Deputado Jane Mendes, depois Luiz Paulo, que eu estou correndo no tempo. Mas dia 10, então. Dia 10. Dia 10. Dia 10 é uma 10 horas. E todo mundo marcado. pontual. Especialmente, não vou falar isso para o doutor Leonardo Espina, nem para o doutor Gilberto, mas para os parlamentares, Olha todo mundo que pontual. bela coincidência. Dia 10 às 10 no mês 10. Mês 10. Vamos ver se vai ser nota 10. E tomara para o presidente que seja 10. Queria cumprimentar o doutor Leonardo Espíndola, doutor Marcos Vinícius, do Gilberto, os colegas deputados aqui presentes, na pessoa do deputado Paulo Ramos. Leonardo, somos conhecedores de sua capacidade, de sua competência, de sua sensibilidade e compromisso com o Estado. Na verdade, essa questão da dívida ativa já vem num processo de discussão bem amadurecido aqui nessa casa. Esse debate antecede até o aprofundamento dessa crise. E o processo de securitização, essa discussão, ela vem se desenvolvendo. E a minha pergunta vai exatamente nessa direção. Nós estamos falando de um bolo de 702 milhões de reais, num período de 2018 a 2024, 6 anos, uma média de 120 milhões de reais por ano. Nós estamos falando hoje em 200 a 250 milhões, ou seja, na lógica que o Luiz Paulo parafraseou aqui o Tancredo Neves, o lucro é de 2/3, para que o Estado fique com 1/3. Existe, desde o início da discussão e desse processo, surge um fato novo, que é o acordo celebrado entre o Estado e a União. E aí, a discussão que eu quero colocar, essa operação, ela não seria vantajosa em hipótese alguma, mas seria necessária no momento que o Estado vinha e vem atravessando. Porém, com essa nova realidade, ela não contraria os termos do atual acordo com a União, visto que nós estamos abrindo mão de uma receita que, antecipadamente, pelo prognóstico, existe o risco? Existe, mas o risco é minimizado em razão de uma avaliação já feita para a elaboração desse pacote daquilo que vai ser colocado no mercado. Nós caminhamos para poder
ser atraente, com uma garantia, né, de que vai haver, já foi feito um levantamento das empresas e do volume que isso corre no caixa do Estado mês a mês. Então, o risco é minimizado. Sendo o risco minimizado e tendo o Estado celebrado esse acordo com a União, vamos abrir mão de 120 milhões de receita, 100 milhões, 110 milhões de receita ao ano, nos próximos 6 anos, por conta de 200 milhões. Ousaria dizer que a Procuradoria não poderia recomendar uma reavaliação dessa operação em razão do quadro de recuperação traçado pelo Estado. Ela contraria, nesse momento, o quadro traçado com a União. Deputado Jânio, agradeço muito a pergunta. Eu só vou fazer uma pequena ponderação. Para respondê-la, como eu gostaria, eu tenho que tirar o chapéu de Procurador-Geral do Estado e botar um pouco o chapéu de servidor público de cidadão. Acho que a ponderação é muito pertinente, ela é central sobre a pertinência ou não de se celebrar uma operação dessa, no qual o Estado, sem dúvida nenhuma, abre mão de algumas receitas no longo prazo, mas pretende uma antecipação para ter um fluxo concentrado num determinado momento. Eu não tenho os detalhes, nem sei se o desconto é dessa magnitude, 702 contra 250. Eu vou, isso é um compromisso que eu assumo com o senhor e com essa comissão, de buscar esses detalhes com o subsecretário Paulo Tafner, presidente da Comissão Fluminense, da Companhia Fluminense de Securitização, para entender esses números realmente, os números que Vossa Excelência coloca, eles são realmente, saltam aos olhos como algo que se deve ponderar. E o homem público tem que estar disposto, em havendo, obviamente, houve uma mudança no status do Estado. O Estado está em vias aí de celebrar uma operação financeira que parece que irá regularizar o pagamento dos servidores que está em atraso e dar uma certa perspectiva aí de uma organização para o Estado no médio e longo prazo. Acho que é uma ponderação, acho que o enfrentamento merece ser feito, acho que, sem dúvida nenhuma, não é uma ponderação jurídica, eu tenho dúvidas se é uma ponderação jurídica, acho que é uma ponderação de conveniência e oportunidade, mas os números saltam aos olhos e também não podemos estar cegos a essa realidade. Como procuradores do Estado, não é, obviamente, uma característica, nem uma atuação institucional da Procuradoria se imiscuir em casos de conveniência e oportunidade. Nosso parâmetro constitucional é da legalidade, mas quando os números são dessa grandeza e em razão do momento que o Estado se encontra, dessa calamidade, da recente aprovação do regime de recuperação fiscal, eu acho que o aprofundamento, como Vossa Excelência bem colocou, ele é imprescindível. Ou seja, está realmente o Estado numa situação que a gente chama em direito penal de inexigibilidade de conduta diversa. Temos que fazer isso, senão vamos naufragar, não pagaremos os servidores, não conseguiremos pagar os fornecedores, ou realmente podemos ponderar mais uma vez em razão dessa modificação recente e esperar o pagamento normal até 2024, 702 milhões de euros. Eu me comprometo com o senhor e com os demais deputados de enfrentar esse tema com o deputado Paulo Tafner para que no dia 10 a gente tenha isso aqui muito bem organizado para ser bem respondido. Acho que é uma pergunta central que Vossa Excelência coloca. Deputado Luiz Paulo, por favor. Porque nós estamos olhando a hora para... Primeiro dizer que o doutor Leonardo cometeu um ato falho. O economista Paulo Tafner, não o deputado Paulo Tafner. Falou. É porque são tantos Paulos deputados, Luiz Paulo, Paulo Melo, Paulo Ramos, porque o nome Paulo me vem e eu faço a conexão direta com o deputado. Então peço vênia. Paulo Tafner, economista, um dos maiores estudiosos em direito previdenciário no Brasil, um grande acadêmico, que dia 10 nos honrará com sua presença aqui, todos nós juntos, para a cariação pretendida pelo deputado Paulo Ramos. O deputado Paulo Ramos é dublê de major, então ele é acostumado a fazer a cariação. Mas cumprimentando a todos, né,
especial aqui, o nosso juiz, que nos tem sempre prestigiado, eu queria levantar aqui uma questão que eu já levantei em 2 outras reuniões e fiquei sem resposta. Essa dívida ativa, ela só é do refis. Então, é uma dívida ativa de inadimplentes que já foram profundamente beneficiados, né, do último refis, que, inclusive, essa casa aprovou por proposta do Executivo. Mas disse aqui o doutor Paulo Tafner que, futuramente, terá uma operação de dívida ativa sem estar no refis. Eu não sei como, né, porque não tem prazo, né? Uma dívida ativa não tem prazo para os devedores pagarem. E que ele calcula essa diferença, aqui entre 700 milhões e 250, um dos critérios é o critério definido pela nossa douta Procuradoria, quando define faixas de risco de pagamento, tipo dívida podre, dívida média, dívida boa e dívida ótima. Irrecuperável, baixa? Sim, não, sim, na linguagem popular. É isso. Bom, aí eu fiz a pergunta a ele, não soube responder, se essas dívidas que são classificadas são públicas. Né? Se são públicas, essa classificação. Porque se essa classificação é pública, eu falei assim, eu estou liquidado. Porque se a minha dívida, imagina que eu fosse um devedor, fosse irrecuperável, sabe quando eu ia pagar? Nunca de tarde. Se fosse média, eu também não ia pagar. Então, era de antemão, está abrindo mão, né, previamente abrindo mão, de talvez 75% da dívida ativa. Né? E se isso não fosse público, passaria a ser também um segredo de polichinelo, né? Porque quem vai esconder isso? Se isso é manipulado por dezenas de pessoas, tem troca de informação da Procuradoria com a Fazenda, com a companhia, etc. Né? Então, eu queria primeiro esse esclarecimento. Como é que é essa questão dessa classificação, acesso a isso, e como é que poderia ter uma outra lote de securitização com dívida ativa que não está no refis? Obrigado, deputado Luiz Paulo, pela sua pergunta, pela oportunidade de esclarecer mais esse ponto. Bom, primeiramente, com relação ao rating da dívida ativa, deve ter sido isso que o Paulo Tafner comentou, esse dado não é um dado público. Assim, Não é. É assim, óbvio que uma série de servidores da Procuradoria e da Fazenda que, eventualmente, necessitem desses dados por razões do serviço, eles vão ter acesso, porque esse dado também não é ultra sigiloso. Agora, esse dado não é público nas consultas que são feitas ao sistema da dívida ativa, isso não é fornecido ao público em geral, isso fica na rede da Procuradoria Geral e tem acesso às pessoas que necessitam desse dado para trabalhar de alguma forma. E esse dado não é público, entre outras razões, porque esses dados informam e conformam, mais do que informam, conformam a maneira de atuação da Procuradoria-Geral do Estado nos processos. Então, os processos considerados de maior probabilidade de recuperação têm um tipo de tratamento e os processos considerados de menor probabilidade de recuperação têm outro tipo de tratamento por uma razão estratégica e por uma razão de melhor alocação dos recursos materiais da Procuradoria. Então, nós colocamos o procurador que toca as dívidas de maior probabilidade de recuperação, ele tem um número menor de processos para poder dar uma atenção maior e ter uma cobrança mais efetiva. Então, assim, esse dado não é público. Agora, de fato, esse dado, de alguma forma, ele é relevante até para o Estado calcular o deságio que seria aceitável na operação, né? Então, na linha do que Vossa Excelência falou, o que eu acho que talvez fosse importante, e por isso daí a importância desse tipo de diálogo, daqui para frente, dentro de tudo que vai se seguir até o momento da publicação desse edital, que seja redobrado o cuidado para que essas informações não sejam divulgadas ao público em geral. Agora,
Também é preciso dizer que essa é um cálculo que foi feito de forma probabilística. Então, não é uma certeza de que você vai recuperar sempre os créditos de rating A, nem que os créditos de rating E são absolutamente recuperáveis, nem tampouco que a Procuradoria não faça nada em termos de cobrança com os créditos de rating E. Todos os créditos são cobrados, são efetivamente cobrados, são pedidas medidas de constituição ao Tribunal de Justiça, ou são encaminhados para protesto na via ainda extrajudicial, tudo isso é feito. A grande diferença em termos de estratégia é você alocar maior quantidade de recursos para aqueles débitos que têm o potencial de trazer o maior percentual de retorno. Só isso. Mas eu acho que um cuidado um pouco maior no tráfego dessas informações daqui para frente, eu acho que é uma excelente medida e agradeço Vossa Excelência por esse alerta. A gente também se compromete a levar ao Paulo Tafner essa preocupação, principalmente a partir do momento que essas informações saem do controle da Procuradoria. A gente fornece isso para algum outro órgão, quer dizer, o tipo de controle que a gente tem internamente tem que ser semelhante ao controle que o outro órgão vai ter em termos de cuidado com essa informação. Com relação a como se dará uma futura securitização do estoque como um todo, acho que foi essa a pergunta do deputado, eu preciso dizer que eu não sei. Não sei por quê. Porque essa questão não foi levada oficialmente ao conhecimento da Procuradoria para emitir parecer. E agora, o que eu posso antecipar é que o tipo de modelagem, embora, digamos assim, a estrutura da modelagem possa ser a mesma, como eu respondi inicialmente para o deputado Giulianelli, a forma de cálculo é completamente diferente, porque o tipo de crédito é diferente, e aí você vai estar securitizando eventualmente o crédito e não o fluxo. Inclusive, eu acho que o momento, se isso acontecer, o momento em que a Procuradoria for instada a se manifestar, vai ser um momento da Procuradoria se enfrentar de novo a discussão sobre a prerrogativa ou não da cobrança. Eu acho que, não estou dizendo que a conclusão vai ser diferente, eu estou dizendo que ela precisa ser reavaliada. Só para lhe dar aqui uma questão. Até o deputado Paulo Ramos também já levantou isso na reunião anterior. Quanto à securitização que está sendo feita, que diz respeito ao refis, é uma vertente. Independente de eu gostar, não gostar, acreditar, não acreditar, tem uma possibilidade de ter êxito. Agora, no estoque restante da dívida, que o Paulo Tafner acha que 15%, é o percentual que ele falou aqui, 15% do montante, né? Para nós é um motivo de grande apreensão, porque eu prefiro um fluxo constante, ano a ano, de 1 bilhão, que não é o que a gente arrecada, é 500, 600, mas com um esforço de 1 bilhão por ano, mas sempre pingar 1 bilhão por ano, do que cair 4 e não ter mais fluxo. Você está entendendo? Então, eu acho essa proposta, e me desculpe, deputado Paulo Ramos, inaceitável. É isso, vamos lá. Deixa eu aproveitar, porque eu estou ficando desesperado. Já com... Não, porque nós vamos ter um embate muito grande. Só quero deixar... Nós temos por hábito ler somente os jornais do Rio de Janeiro. E eu passei a ler também, todo dia, a Folha de São Paulo e o Estado de São Paulo, porque dão notícias sobre essas questões da calamidade financeira do Estado do Rio de Janeiro, que foi uma inovação, tendo até contestações no Supremo Tribunal Federal. Mas diz assim, o jornal Estado de São Paulo de ontem: empréstimo ao Rio, atrelado à privatização da SEDAI, deve atrasar. E vem aqui com as considerações do porquê, e nós estamos acreditando que as coisas estão caminhando para... Está aqui. Segundo, no jornal Dia de hoje, tem uma notícia muito interessante no acordo assinado pelo Estado com a União, falando sobre as ações do Estado no Supremo Tribunal Federal. É esse o ponto que eu queria, só para esclarecimento, como se o Estado tivesse que abrir mão das ações ajuizadas no Supremo Tribunal Federal contra a União. E aí a minha perplexidade é porque eu sempre soube
e não estou nesse mundo há muito tempo, de que não pode haver desistência em relação a qualquer ação ajuizada no Supremo Tribunal Federal. Como é que o Estado cumpre, então, essa exigência do governo federal? Só para eu desculpe, é um tema que não é paralelo, mas para eu poder... Deputado, a renúncia aos direitos nos quais se fundam as ações são ações específicas, né? Isso é uma determinação da Lei Complementar 159, de 2017, que instituiu o regime de recuperação fiscal. A lei diz que é condição para manutenção do Estado no regime de recuperação fiscal, que tem uma série de benefícios e uma série de obrigações para o Estado. O Estado fica sem pagar o serviço da dívida. Para isso, o Estado precisa renunciar às discussões, são diversas ações, são aproximadamente 10 ações. Sobre o serviço da dívida. Sobre o serviço da dívida, daquelas dívidas administradas pelo Tesouro Nacional. E vou ser muito transparente com o senhor. Tem algumas ações que são desinfluentes, ações muito antigas, ações de 15 anos no Supremo, colocação de algumas verbas na receita líquida real para efeito de pagamento de serviço da dívida, ações que o Estado teria algum direito, ações que tentam evitar, por exemplo, a execução de garantias e contras-garantias que ficarão suspensas por esse período. Então, a Procuradoria-Geral está analisando, em conjunto com a Advocacia-Geral da União, a melhor forma de cumprir esse requisito. Obviamente que a renúncia ela não deve se fazer de maneira aleatória, mas quando se está dentro de um acordo firmado, onde há benefícios, vantagens de lado, de parte a parte, me parece absolutamente legal e factível, e é uma imposição da lei caso o Estado pretenda se manter no regime de recuperação fiscal. Bom, agradecendo muito a presença de todos. Dia 10, às 10 horas, e dizer também, segunda-feira agora, dia 2 do 10, às 11 horas, vem aqui fazer uma palestra para nós da comissão, estão todos convidados, vamos encaminhar oficialmente o convite. Vem aqui a auditora fiscal Maria Lúcia Fatorelli, que ela tem o tema da auditoria cidadã da dívida, mas ela vem aqui nos esclarecer a diferença, se esta operação também é verdadeiramente uma operação de crédito. É um tema, então, se puder alguém da Procuradoria também comparecer, seria bom, porque segunda-feira, 11 horas. Doutor Gilberto, muito obrigado, doutor Espina, doutor Marcos Vinícius, todos. Muito obrigado, está encerrada a nossa...